Boa noite. A Copa do Mundo acabou ontem e hoje já começou a cúpula dos BRICS. Podem parecer eventos bem distintos, mas não são. O Brasil é sede dos dois. Vladimir Putin, por exemplo, veio porque a Rússia é a sede da próxima Copa do Mundo, mas ele também é primordial na discussão do BRICS. Ele se reuniu hoje com Dilma Rousseff. O encontro dos dois ainda não era parte oficial da cúpula. A passagem da Copa pareceu desculpa em um encontro que anunciou uma intenção ainda maior de negócios e intercâmbio entre os dois países. Certo é que nessa relação as dificuldades são tantas e tão distintas dos dois lados que um país pode aprender muito com o outro. Começou hoje a sexta cúpula dos BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse ano o tema é Crescimento com Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável. Os chefes de Estado se encontram apenas amanhã, mas as lideranças financeiras já cumpriram a agenda hoje. Pelo calendário da cúpula, hoje aconteceram reuniões entre ministros da Fazenda e chefes dos bancos centrais e de desenvolvimento. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, já teve um encontro privado com a presidente Dilma. Amanhã, todos os líderes do bloco vão se reunir. Eles devem discutir a criação de um banco de desenvolvimento para financiar projetos de infraestrutura nos países. Na quarta-feira, os presidentes se encontrarão com a União das Nações Sul-Americanas, a Unasul. Depois do apito final da Copa do Mundo e da derrota da seleção argentina, torcedores do país se rebelaram na capital Buenos Aires. Antes disso, ainda durante o jogo, houve manifestação próxima ao Maracanã, no Rio de Janeiro. Os dois episódios terminaram em confrontos. Uma manifestação na zona norte do Rio teve registro de pessoas feridas. Após 2 horas de um clima tranquilo, alguns tentaram seguir em direção ao Maracanã e foram impedidos pelos policiais. Houve muita correria e bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas. Os manifestantes criticavam a Copa do Mundo. Em Buenos Aires, capital da Argentina, também houve episódios de violência. Mas na cidade, o motivo era o resultado do jogo. Após a derrota da seleção para a Alemanha, foram registrados saques e depredações. No centro da cidade, houve tumulto e a polícia foi acionada para conter os distúrbios. Um grupo de torcedores argentinos violentos, conhecidos como Barra Bravas, provocou incidentes nos arredores do obelisco. As tropas usaram bombas de gás e canhões de água para conter a confusão. 8 policiais ficaram feridos e 40 pessoas foram presas. Foragido há 4 dias, o cambista Raymond Whelan se entregou hoje, agora à tarde, à Justiça do Rio de Janeiro. Ele, que é o diretor executivo da empresa parceira da FIFA, é acusado de ser o chefe de um esquema que vendia de forma ilegal ingressos de partidas da Copa do Mundo. O dirigente era considerado foragido desde a última quarta-feira, quando foi decretada a sua prisão preventiva. Whelan deixou o hotel onde estava hospedado no Rio pelas portas dos fundos. Assim, quando a polícia chegou ao local para detê-lo, não o encontrou. Foragido, tentou obter a sua liberdade através de um habeas corpus enquanto estava livre, mas não conseguiu e acabou se entregando. E o fim da Copa do Mundo com o fracasso da seleção brasileira colocou até o governo em campo. Tema de hoje no quadro É Seu Direito com José Carlos Cataldi. Amigos, com a rapidez que os abutres destroçam a carniça, a CBF já se livrou da comissão técnica da seleção brasileira. Mandou embora Filipão, Parreira, Murtosa e agora está anunciando a possibilidade até de contratar um técnico estrangeiro. Como se aqui no Brasil não tivesse um técnico do nível de um Tite, coisas do gênero. Mas voltemos à questão jurídica que nos traz aqui. O ministro Aldo Rebelo, num lampejo para tirar o foco do desprestígio que essa Copa nos trouxe, anunciou que o governo vai intervir no futebol. A presidente Dilma correu para corrigir o auxiliar e disse que não vai ser uma intervenção, vai ser uma espécie de apoio, de ajuda, mas os dois estão esquecendo
que existe uma diferença entre o público e o privado. O próprio Tribunal de Contas não vai deixar que o governo ponha a mão em algo particular. E o futebol no Brasil e no mundo é particular. A própria FIFA não vai deixar que haja qualquer tipo de intervenção governamental, como já anunciou com relação à Nigéria, que a Nigéria está fora da Federação Internacional, porque o governo anunciou exatamente o que o Aldo Rabelo falou que faria. Nós estamos aí diante de um vergonhoso impasse e eu acho que legados de Copa não tivemos nenhum, a não ser aquele que os alemães, vontade própria, deixaram para os índios pataxós, lá em Cabralha, Santa Cruz Cabralha, onde ficou lá a herança do centro de treinamento, mais um carro que deram para os nossos índios. Aliás, simpaticamente o procedimento dos alemães em relação a todos nós outros acá. E é assim que termina a Copa do Mundo. Se você pensa que o ano vai começar agora, está muito enganado. Estamos em pleno processo eleitoral e a coisa de retomar a vida normal do Brasil ainda vai demorar um pouco mais. Menos de 2% dos municípios brasileiros fazem monitoramento do ar. É o que mostra um levantamento inédito do Instituto Saúde e Sustentabilidade. Ivanice morava no interior de São Paulo. Quando se mudou para a capital, os problemas respiratórios aumentaram. No interior era bem melhor. Aqui eu passei a ter mais problemas de saúde, por causa da poluição, muita poluição. A poluição do ar não é um problema só de São Paulo, e uma pesquisa do Instituto Saúde e Sustentabilidade apontou que o monitoramento da qualidade do ar na maior parte do Brasil é precário. Apenas o Distrito Federal e 10 outros estados possuem algum tipo de medição, e na maioria deles, os parâmetros utilizados são de uma legislação nacional de 1990. Um dos problemas da legislação brasileira é não prever a medição do material particulado no padrão de 2,5 micrômetros. Ele tem origem na queima de combustíveis e é tão fino que penetra fundo nos pulmões. Alguns estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, já fazem esta mensuração. Esta é uma das 26 estações utilizadas para monitorar a qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo e uma das poucas capazes de fazer o monitoramento do material particulado no padrão 2,5 micra. Esse filtro foi utilizado para fazer a medição desse material particulado. Cada bolinha desta representa a quantidade de material inalado por uma pessoa num período de 24 horas. Esta gerente da CETESB, a Agência Ambiental Paulista, explica que as estações que medem esse tipo de material estão em locais em que a poluição atinge níveis mais críticos. A escolha desses locais deveu-se assim, ao monitoramento que já é bastante antigo, desde 2000, que nós monitoramos e temos toda a série histórica desse poluente, dessas partículas finíssimas, na atmosfera. O ar hoje ele é um líder ambiental em morte e adoecimento, mais até do que a água. Então, é algo grave, importante, em que o país precisa correr urgentemente atrás e se atualizar nesse sentido. Terça-feira com predomínio de sol em boa parte do Brasil. O sol aparece em todo o sul do país. O céu é de muitas nuvens, com períodos de sol no litoral de Santa Catarina e do estado do Paraná. Chove no sul e oeste do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas da região sul do Brasil, o tempo segue firme e seco. Em Porto Alegre, máxima de 25, mínima de 13 graus. No sudeste brasileiro, muitas nuvens se formam no leste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Chove fraco apenas no norte do Espírito Santo. Em São Paulo e também no centro-oeste de Minas Gerais, o tempo segue firme e seco e sem chuva. No Rio de Janeiro, máxima de 27, mínima de 15 graus. Uma grande massa de ar seco continua atuando no centro-oeste do Brasil nesta terça. O tempo não muda. O sol brilha forte, faz calor e não há condição para a formação de nuvens carregadas sobre a região. Em Campo Grande, máxima de 28, mínima de 19 graus. Tempo instável no litoral do Nordeste. Pode chover entre o litoral da Bahia e de Alagoas. Entre o centro-norte do Maranhão e o litoral de Pernambuco, chove a partir da tarde. Sol com muitas nuvens nas demais áreas da região. Em Salvador, máxima de 28, mínima de 23 graus.
No norte do Brasil, a terça-feira é de sol forte e calor no Tocantins, no centro-sul do Pará, no sul do Amazonas, no Acre e em Rondônia. Sol entre nuvens e com pancadas de chuva isoladas, principalmente a partir da tarde, nas demais áreas da região. Em Belém, máxima de 31, mínima de 24 graus. Agora são 7h10 pelo horário oficial de Brasília e a seguir, crescimento do HPV assusta.